Boa noite, amigos, boa noite, amigas. Sou Daniel, sou trabalhador voluntário da Casa Espírita Maria de Nazaré e fico honrado, feliz com o convite de gravar essa reflexão para vocês de um trecho do Evangelho. Nós hoje vamos falar do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E aí me remeteu a uma questão do Livro dos Espíritos. Questão 920. A pergunta diz o seguinte: o homem pode gozar na terra a felicidade completa? Kardec faz essa pergunta e os espíritos da codificação respondem que não. Uma vez que a vida aqui na terra, a nossa encarnação nos é dada para ou como uma prova ou como uma expiação. O que podemos nós fazer e o que vai depender de nós é amenizar esse sofrimento, esses males, e aí ser mais feliz ou não tão feliz aqui na Terra. Mas a felicidade completa, não. Não é aqui que a teremos, não é aqui que a encontraremos. É uma felicidade relativa. Isso me reportou ao tema do capítulo 5, que fala os bem-aventurados, os aflitos. Hoje a gente vai trazer 2 itens, né? A gente vai conversar e refletir sobre 2 itens. O item 12 e 13, que fala de motivos de resignação. Mas é importante a gente só muito rapidamente relembrar o que fala, né, esse capítulo. Ele descreve, ele justifica o que são essas aflições. Por que acontecem essas aflições? Né? E aí diz neste capítulo que a causa pode ser a vida atual, a vida presente ou a vida passada, ou as outras existências. Tá? E não entrando minuciosamente nisso, porque já foi falado, já foi descrito, mas a gente sabe, né, que tudo é consequência dos nossos erros, das nossas infrações às leis de Deus. E aí nós temos que as corrigir. A gente não é punido jamais, a gente tem que as corrigir. Né? A gente não entende como uma punição. Tá? Então quando diz lá na passagem de Jesus, no Evangelho de Jesus, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os que sofrem, os que têm fome, os pobres e por aí vai, os perseguidos, toda a passagem da bem-aventuranças que o Cristo reporta e que os evangelistas trazem para nós, é nesse sentido. Por que isso acontece? Isso a doutrina espírita nos faz compreender de uma forma racional, né? Fazendo com que essa fé do porquê, e neste caso do porquê sofremos, ser de uma forma racional, compreendida. E é isso que nos traz a doutrina espírita. Então, ela nos justifica. E a partir do momento que nos justifica o porquê, resignar-se fica menos difícil. Aceitar o porquê daquele sofrimento, submeter-se àquela vontade que está ocorrendo conosco, a partir do momento que a gente compreende isso, fica menos sofrido. Não fácil muitas vezes não é e não será, mas aí a gente consegue suportar e entender e vencer, né? Lembrando sempre que Deus nunca vai colocar naquela nossa provação, naquela nossa dificuldade que a gente tem a vencer, nada que nós não consigamos suportar. Mas, muitas vezes, pelas nossas fraquezas, a gente fica difícil, mas nada é impossível. Nós conseguimos, nós temos total capacidade de conseguir. Então, indo para esse item que nós vamos falar hoje, quais são os motivos, né, de resignar-se? A primeira coisa, né, que diz nesse trecho: resignação, o fato de aceitar, o fato de se submeter, já é o primeiro passo para a cura. Isso é interessantíssimo, né? Como que nós vamos nos curar de qualquer erro que seja, né? Lembrando de novo que o que estamos passando aqui, o que estamos
vivenciando aqui, o que está acontecendo com nós aqui nesta encarnação, aqui nesta vida, consequência de algo que criamos, que infligimos a lei, algo errado que fizemos, seja nesta vida, nessa própria existência ou em existências anteriores. Pouco importa, mas é algo que nós estamos corrigindo de um erro que fizemos. Então, a partir do momento que nós compreendemos isso e nos resignamos que é o fato, nos resignamos àquela situação para que nós consigamos vencer aquilo e passar por cima e tirar aquele débito da nossa existência, esse é o primeiro passo para a cura. Lógico que a cura é todo um caminhar, é arrepender-se daquilo, é corrigir aquele erro, é trocar o mal que se fez pelo bem que se pode fazer, né? Mas o primeiro passo é resignar-se em relação àquilo, né? E aí ainda diz o trecho de uma forma muito legal para a gente compreender. Ele fala o seguinte, que os dores suportadas na terra nos privam de muitos sofrimentos, muitas vezes que seriam séculos e séculos em vidas futuras. Então, às vezes, uma situação muito difícil, uma situação que nos restringe em algumas coisas, em algumas vivências, nesta encarnação, nesta vida. Muitas vezes vai nos suprir de consequências de dores futuras, em vidas futuras, em outras encarnações e até mesmo no mundo espiritual. Então, por exemplo, um exemplo para a gente tentar refletir de uma forma mais clara. Uma pessoa que nasce deficiente, né? Vou pegar um exemplo de um deficiente físico, né, que está ali preso, às vezes acamado numa cama, e que de lá não terá condições de sair, de ter uma vida dita normal, né? Primeiro, a doutrina nos explica, esse capítulo deixa claro o porquê daquilo, a causa daquilo, né? Então, por que aquele indivíduo está acamado, restrito numa cama, com uma deficiência gravíssima, muitas vezes importante, que o inibe de viver, né? De ter uma vida mais ativa. A causa, muitas vezes, nesse caso de vidas passadas, algum erro que veio a cometer, não vem ao caso qual, né? E aquele sofrimento que é grave, que é muito difícil, imagina, compreendam, tentamos nos colocar nessa situação, como deve ser difícil, né? Nós que temos movimentos livres, atividades livres, fazemos o que queremos, quando queremos, não poder fazer. Difícil, né? É uma encarnação tolhida, segurada ali, presa. Mas isso, por mais dito difícil e imaginado, o sofrimento dessa situação vai privar aquele espírito, aquele indivíduo de muitas e muitas dificuldades e muitos problemas em outras existências futuras, né? Muito bem. Isso é uma coisa que nos diz o Evangelho. Outra, no próprios dois itens, 12 e 13, ele dá um exemplo, o Evangelho, que a gente pode desmembrar aqui junto, para tentar compreender também essa situação de resignar-se, de aceitar-se, de submeter-se. Então ele fala assim, imagine, isso não é difícil de imaginar, né? Imagine nós devendo uma grande quantia de dinheiro, certo? E aí, a gente tem que pagar isso, porque a gente, de alguma maneira, estamos devendo por algum motivo e temos que pagar esse dinheiro, né? E aí vem Deus, na sua misericórdia infinita, e nos permite que paguemos essa dívida em várias e várias e várias prestações, de uma forma mais amena, que nos dê condições de pagar. E ele não cobra juros. Não é igual os bancos por aí que cobram juros. Ele não cobra. Ele nos faz pagar aquilo que erramos. Ele não faz pagar, não, né? Acho que a palavra correta é nos faz corrigir os erros que cometemos. Correção. E não pagar, não sofrer. Não é isso, né? Então, se a gente pega lá 100 mil reais emprestado no banco, a gente vai ter que pagar com juros, tudo, a gente acaba pagando o dobro, né? Sei lá, 200 mil dos 100 mil que a gente pegou. Se a gente fez uma dívida tentando trazer para o nosso dia a dia, se fizermos uma dívida aqui de
100 mil reais com Deus, né? Um exemplo bem banal, nós não vamos pagar para ele 200 mil, nós vamos pagar para ele 100 mil e acabou. Ele não vai cobrar mais do que a gente precisa para corrigir, né? Mas os 100 mil a gente não precisa pagar de uma vez, não, né? Deus permite que a gente paga pouquinho, sei lá, nessa encarnação eu posso pagar 100 reais. Ele retira ali do devedor, do saldo total. Na outra eu posso pagar só 20 reais. Ele deixa 20 reais. Bom, nessa conta nossa, nesse nosso exemplo, não vai acabar nunca? Não, vai acabar uma hora, vai, né? De 10 em 10 reais, de 100 em 100 reais. Uma hora chega nesse exemplo dos 100 mil reais que a gente está devendo. Mas não há pressa. A gente tem a eternidade pela frente, né? A gente não tem um prazo de 24 meses para pagar como a gente precisa pagar para o banco. Ou 24 encarnações para pagar tudo. Não, a gente tem infinitas encarnações. Lógico que quanto mais a gente demorar, quanto mais a gente prorrogar essas ditas prestações do que a gente tem que corrigir, mais tempo a gente vai ficar naquele sofrimento, naquela vida difícil, de dificuldades, né? Mas ele nos permite ir pagando dessa forma. Uma coisa interessante que também o Evangelho nos diz, essa lição nos diz. Ok, nós assumimos uma dívida, estamos dando o exemplo aí dos 100 mil reais da dívida e a gente vai pagar aos pouquinhos, né? Só que a gente tem que lembrar, e a lição nos lembra, que se nós cometemos mais erros, mais infrações às leis de Deus, isso vai aumentando. Então, se a gente estava devendo 100 mil, e aí pega um outro empréstimo de 10 mil, um outro empréstimo de 5 mil, isso vai aumentando. Mesmo a gente pagando as prestações, corrigindo tudo, cada encarnação corrigindo um pouquinho, a gente também não pode adquirir mais, né? Senão a nossa dívida só vai aumentando. Aí, o que acontece? É como se nesse nosso exemplo a gente estava dando o nosso exemplo do pegar um empréstimo no banco, né? Então, a lei de Deus, mais ou menos, né? Para a gente pensar de uma forma bem grosseira, a gente pode pensar dessa forma. Então a gente vai lá no banco, fala com o nosso gerente e pega lá 10 mil reais de empréstimo. E aí paga lá em tantas vezes, em tantas encarnações. Só que aí depois de um tempo a gente precisa de mais, pega mais 10 mil. Ok, erramos de novo. Nossa dívida aumentou de novo perante Deus. E aí depois, uma terceira vez, nós vamos lá falar com o nosso gerente do banco. Porque a gente precisa de mais dinheiro, de mais quantia. Ou seja, a gente errou de novo. Então aquela dívida com Deus que estava X, aumentou para 2X, depois aumentou para 3X. E aí vai aumentando, vai aumentando. O banco, aqui, no nosso mundo, não tolhe, chega uma hora que não dá mais dinheiro para nós, porque ou a gente fica com uma restrição no nome, porque a gente não tem mais condições, porque o nosso CPF não deixa mais pegar dinheiro. Com Deus é mais ou menos, né? Lógico, com a grosseria do exemplo, é mais ou menos assim. Vai chegar um momento que a gente está fazendo tanta dívida, errando tanto, que Deus fala, opa, tá na hora de dar uma paradinha nesse indivíduo, nesse espírito. E aí ele faz o quê? Ele tolhe o livre-arbítrio. E aí às vezes a pessoa vem numa condição de uma deficiência grave, de uma incapacidade de ter uma atividade maior na sua existência, né? E segura aquele indivíduo ali, né? E aí muitas vezes ele não podendo mais errar, porque ele está limitado, ele está restrito, muitas vezes na cama, naquele corpo que não se mexe, que não se movimenta, que não tem sua condição intelectual preservada. Ou seja, naquela encarnação que ele está daquela forma, ele não erra mais, a sua dívida não vai aumentar. E sim, aquela submissão de estar naquela situação, né, de estar precisando da ajuda dos outros, ele vai compreendendo que ele necessita das outras pessoas, ele vai vendo, porque o espírito ali, por mais que esteja enclausurado naquela situação, está vivenciando as coisas ao redor, né, o mundo espiritual, então ele vai percebendo, opa, não posso continuar assim, não é dessa forma, né? Isso são mecanismos que Deus usa, que a gente está muito longe de compreender, né? Mas que a gente tenta trazer um pouquinho para a nossa realidade, tentar nós juntos refletir
para tentar entender isso, tá? Então é mais ou menos dessa forma, ok? Outra coisa que diz a lição também, né? Ela vai concluir lá no final do item 13. Ele diz assim: pode-se aumentar ou abrandar as provas pela maneira que se encara a vida terrena. Então, como é que nós encaramos a vida, a nossa encarnação? Como é que nós visualizamos o porquê que aqui estamos, o porquê que Deus nos colocou aqui? Isso é uma coisa que a gente tem que refletir, que a doutrina espírita nos faz refletir. Lá no início do Evangelho, Kardec faz toda a organização do Evangelho, ele traz, né, num dos capítulos iniciais, a vida futura, que Jesus sempre se refere, tudo nas suas ações, nos seus ensinamentos, à vida futura. Que é essa que é a nossa verdadeira vida. O futuro, a vida espiritual, a vida com sofrimentos menores, com os erros menores. É lá que nós teremos que pôr o nosso ideal, o nosso objetivo final. Aqui, se nós visualizarmos que tudo isso é passageiro, desde aquele exemplo do deficiente, do restrito ao corpo, do acamado, que não tem ação nenhuma no mundo, na vida, desde esse mais grave, até nós que às vezes temos algumas limitações, algumas dificuldades, alguns empecilhos que não podemos fazer algumas coisas, não é? Ou alguns sofrimentos emocionais, até para nós também. Se vemos tudo isso como passageiro, e vemos que a vida verdadeira é a vida futura, é a vida no mundo espiritual, em planos mais elevados, em mundos mais elevados, isso aqui nos faz ver que tudo passará. E que nós não vamos ficar nesse sofrimento eterno. Né? E isso nos faz adquirir calma e resignação. Porque nós compreendemos o porquê estamos passando pelo que estamos passando. E nós sabemos o que fazer. Como fazer. Basta, diz até numa das questões do Livro dos Espíritos, basta boa vontade, não é difícil. Os Espíritos dizem que não é difícil. Tenha boa vontade, que o céu te ajudará. Se nós tivermos o firme propósito de corrigir o que erramos, de não errar mais, de só acertar, de só fazer o bem, pronto, essa é a nossa boa vontade. Nós teremos ajudas que vêm do alto, que vêm dos mensageiros de Deus, que vêm de Jesus, nosso irmão maior, e que vêm do nosso Criador Deus. A gente vai ter, os caminhos vão se abrir, portas irão se abrir, e nós vamos conseguir. E aí, lembrando aquilo que a gente acabou de falar um pouco atrás, a boa vontade vai nos fazer compreender toda essa forma misericordiosa que Deus trabalha conosco. Então a gente vai poder parcelar a nossa dívida, né? Como se Deus fosse uma Casas Bahia, não é? Parcela em um monte de vezes, mas não cobra juros. Às vezes até Ele tolera quando a gente, naquela encarnação que a gente se comprometeu, naquele boleto. Vamos imaginar cada encarnação como um boleto. Fizemos planejamento de corrigir aquele erro em 24 vezes, 24 boletos, ou 24 encarnações. Conseguimos corrigir a primeira, a segunda, aí na terceira encarnação, no terceiro boleto, não deu, não foi legal. Aí você vai deixar para um próximo mês, o boleto, ou para a próxima encarnação. O boleto lá da Casas Bahia terrena vai fazer o quê? Vai te cobrar um juros exorbitante. Deus não. Falou, tá bom, paga esse propósito, esse objetivo que você tinha, te fazer isso naquela encarnação, não conseguiu, joga para outra, não te cobra os juros não. Você pode pagar, olha o termo que a gente usa errado, né? Você pode fazer esse propósito que você teve, corrigir esse erro, da mesma forma que você se comprometeu. Não tem nenhum problema. Ok. Ele permite isso, porque Deus é misericordioso, Ele é justo. Você vai ter que corrigir aquela falta, aquele erro que você cometeu, mas Ele sabe.
Ele tem a misericórdia de aguardar, de respeitar o limite de cada um de nós, de entender quando vai conseguir ou não vai conseguir fazer aquilo. Lógico que tudo tem um limite, né? Qual que é o limite? O limite é o próximo. É o respeito ao próximo. No momento que você está, pelas suas ações, atingindo, magoando, ofendendo ao próximo, ao nosso próximo irmão, aí sim, aí é o momento que Deus fala, opa, não dá para continuar assim. Não dá para ser assim. Eu tenho toda a misericórdia de aguardar, mas aí está saindo do limite. Aí eu não posso permitir. E aí muitas vezes ele faz lá um sofrimento maior, algo que tolhe de alguma forma a nossa liberdade, porque a gente estava, além de nos prejudicar, prejudicando o outro, né? E aí também me fez ir procurar uma outra questão do Livro dos Espíritos em relação a esse assunto. A questão 943 diz assim: de onde vem o desgosto da vida que alguns indivíduos apresentam? Então, fato, né? Muitos espíritos, muitas pessoas que estão aí têm isso dentro do fundo do coração, no fundo da alma, que é resignar-se, né? Essas pessoas, esses espíritos, esses indivíduos que estão entre nós compreendem, né? O porquê estão sofrendo, porque estão passando por aquilo, porque estão tendo aquelas coisas na sua existência, compreende de uma forma, e não são necessariamente espíritas, de outras religiões, né? Às vezes até ateus, que não têm os princípios religiosos, a crença em Deus, independe disso, e compreende, olha, eu estou tendo essa situação difícil, seja uma doença física, uma doença oral, ou problemas de relacionamento, ou problemas na vida gerais quaisquer, mas eu sei que eu estou passando por isso porque tem um propósito, né? Que é corrigir o erro passado, que é elevar-me perante as leis de Deus. E vai, e consegue, numa boa, suportar. A gente vê aí situações dificílimas, que as pessoas estão sorrindo, estão vencendo, estão lutando, estão lá conseguindo ganhar e vencer aquela batalha. Mas algumas apresentam, né, desgosto por aquelas situações, desgosto pela vida. Por que será? E aí o Livro dos Espíritos responde nessa questão. É um efeito da ociosidade e da falta de fé. Ou seja, para a pessoa não admite, não tem fé, não tem essa fé futura de que coisas melhores virão. Então fica naquela ociosidade, aqui está tudo bem, do jeito que está, não se importa, não luta para querer vencer, não batalha, não vê as portas se abrindo ao seu redor para poder sair daquela situação e fica, né? Muitas falta de fé, compreende, não quer entender o porquê está passando por aquilo, e está passando por aquilo, para ela tanto faz, tanto fez, e muitas vezes se revoltam, e se revoltar é adquirir mais dívidas perante a lei de Deus, né? E aí vai se revoltando, alguns chegam ao extremo até de tirar a própria vida por tanto desgosto ou por tanta descrença, né? A gente vê números de suicídios aumentando aí a cada momento, a cada vez, né? Agora com a pandemia, muito mais. Esses números talvez ainda não estejam sendo computados, mas vai chegar um momento que vai se mostrar, né, números alarmantes, crescentes, né? Já eram assim, tem a estatística aí de pessoas que se suicidam, tiram a própria vida por desgosto, por descrença, por não acreditar mais no que está acontecendo, achar que não tem força, por falta de fé, né? E pode chegar a esse extremo. Então, se a gente tiver a noção, a percepção da vida futura, que lá seremos felizes, lá encontraremos a verdadeira felicidade, e o que nós aqui passamos é por uma causa justa, como diz o Evangelho, como diz essa lição do capítulo 5. Tem uma causa. E saibamos que o sofrimento é passageiro. E que vamos chegar lá na frente. E ser felizes todos juntos.
partir do momento que a gente corrigir todos esses nossos erros, poxa, a gente consegue, a gente vai conseguir ter a boa vontade que o Livro dos Espíritos nos diz. E aí, tendo a boa vontade, a gente vai abrir a nossa mente a ajudas de pessoas ao nosso redor. Às vezes algum familiar, algum amigo que queira nos ajudar, a gente está tão cego e tão deprimido naquela situação que a gente não vê aquela pessoa ali estendendo a mão para nos pegar, para nos tirar daquele buraco. A gente às vezes não consegue enxergar o plano espiritual, os nossos anjos da guarda, os nossos amigos espirituais, também querendo nos intuir ao bem, aos pensamentos positivos, e a gente está naquela onda de tantas descrenças, de tão desgosto, de tanta revolta, que a gente não vê isso. Jesus sempre ao nosso lado, também estendendo a mão, as suas mãos espirituais, para nos tirar daquela situação, e às vezes a gente não vê também. A gente está cego, né? Cego espiritualmente. A gente está vibrando naquele foco de sofrer, de tristeza. E aí? E aí? Como que a gente vai ser ajudado? Né? Então vamos cativar a fé nos nossos corações, nas nossas almas, seja pela religião espírita, religião católica, religião protestante, seja por onde for, mas que tenhamos a fé, o coração firme, porque aí a gente compreende tudo o que acontece, resigna-se, aceita aquilo que está acontecendo e batalha para sair da situação de dor, de dificuldade, porque Jesus nos prometeu que a felicidade verdadeira está por vir. Nos mundos mais elevados, no mundo espiritual, na vida futura, nós seremos felizes uns com os outros e conosco mesmo. Que Jesus abençoe. Prazer imenso poder estar aqui refletindo com vocês, que possamos introduzir isso dentro de nós, para sairmos aí da nossa vitimização que muitas vezes a gente faz, de ficar, nossa, por que eu sofro? Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Ah, ó céus, ó vida, dizia aquele desenho, para quem é dessa época, né? Ó céus, ó vida, e só reclama, só se vitimiza. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é, enfrenta aquela dificuldade, aquele sofrimento. E em cima daquela batalha, nós vamos corrigir tudo que tiver de errado. E nós vamos estar na vida celeste, na vida futura, lá em cima com Deus, graças a Deus, vivendo em harmonia, em amor, em união. Deus abençoe a todos, queridos amigos, irmãos e irmãs do Seara do Mestre. Que Jesus abençoe sempre vocês e que estejamos juntos, aqui nesse planeta, aqui nessa encarnação de provas e expiações. E num futuro, pode demorar ou não, mas que num futuro, dependendo de nós, estejamos juntos, orando, vibrando, trabalhando pelo bem em mundos felizes. Que Deus abençoe a todos.